Então, hoje nós vamos continuar a respeito do fenômeno, né, de saúde pública, que é a compulsão digital, compulsão por jogos, compulsão por mídias, redes sociais, etc. E vamos propor formas também de abordagem de como auxiliar os usuários, as pessoas que já se veem assim à beira da dependência ou que não se consideram dependentes, mas que, na verdade, já estão sentindo alguma mudança no seu comportamento por conta do uso dos digitais, né, do cyberespaço, que realmente é um avanço, é uma conquista da humanidade, mas que precisa ser dosado, né, precisa ser equilibrado com também os outros estímulos, né, que principalmente crianças, adolescentes, né, os jovens têm e que fazem parte da saúde mental, a vida, o relacionamento na natureza com as outras pessoas, na vida real, como a gente conhece. Então, nós temos o mundo digital e o mundo real. Como conviver nesses dois contextos, principalmente depois da pandemia, depois desse momento de home office, de aulas também de teleensino, de telemedicina, todo esse mundo virtual que se abriu, que se ampliou, como podemos conviver agora com essas duas realidades e administrar esses contextos, cada um para si mesmo, também com as pessoas que você tem relacionamento, né? Filhos, o cônjuge, alunos, clientes, né? Porque até já existe a cibercondria, né? O paciente que vai lá, pega todos os sintomas dele lá, coloca na internet, já se automedica. Então, está acontecendo muito, né? Assim, a expansão desse fenômeno, dessa relação com o mundo digital. Então, hoje nós vamos ter nessa parte 2, aí vocês estão vendo uma forma também de contato com o digital, que não é só com teclado, assim, que a gente conhece. Existem óculos, existem sistemas de estímulos auditivos, tem uma diversidade de equipamentos já hoje, que o ser humano estando ali plugado, ele entra noutra dimensão, né? Não fica presente no contexto do mundo real. Então, nós vamos adentrar um pouco na situação de perigo, de adentrar no processo de prevenção dos riscos, né? Vamos adentrar na prevenção aos riscos da compulsão digital. Então, nós vamos ver aí, né, que a televisão foi, assim, realmente o início de tudo, né? A tela foi uma invenção que trouxe realmente grande contribuição para a humanidade. E a TV foi a precursora dos jogos eletrônicos. Só que na TV, o espectador ele é passivo, ele assiste ao jogo e recebe, claro, a influência, mas de uma forma passiva. Já nos jogos digitais, ele entra no jogo, ele veste a roupa do personagem, ele está lá dentro sentindo a mudança, inclusive na sua química, por estar participando dentro do próprio jogo, certo? Então, a diferença que a tela trouxe, todas as telas, inclusive a TV também, é que o movimento do nosso olho, como ele trabalha com essas dimensões de espaço e tempo, o tempo que uma pessoa leva, por exemplo, na vida real, para chutar uma bola, para a bola chegar lá no outro lado do campo, quando você está no estádio, na tela tudo isso muda. Uma pessoa pode chutar uma bola para ir até o outro lado do planeta, um desenho animado, ou mesmo um efeito cinematográfico. O diretor pode colocar alguém arremessar uma bola no espaço que vai até outro planeta. E o olho precisa se adaptar a isso. E essas mudanças de estímulos com espaços imensos e velocidade, né? Uma nave espacial em alta velocidade, como a gente vê em alguns filmes. Então, há uma adaptação muito rápida e o cérebro perde um pouco a noção da realidade. Por isso que pode gerar um efeito hipnótico. E também tem o aspecto da fixação do olho, né? Isso a gente falou, quem não viu ainda o primeiro vídeo, os internautas que estão no canal da AME, que queiram, desejem aprofundar o assunto, na primeira aula nós estamos falando sobre
o olho e o cristalino do olho humano diante de um estímulo muito próximo, no caso do computador, e também fixado por muito tempo, porque tudo isso influi muito na sensação de hipnose, na perda do bom senso, da capacidade de julgamento. Por isso que é muito sério quando o jovem, principalmente falo jovem pela imaturidade, né, do sistema nervoso e também psicossocial, de estar diretamente fixado numa tela durante muito tempo, porque até o ato de piscar e movimentar e olhar para o mundo em 3D já desconecta daquela hipnose. Isso é um recurso muito importante, você chamar o jovem, a criança, para sair um pouco da tela, porque muitas vezes eles ficam lá e a mãe traz o suco, ele bebe o suco olhando para a tela, ele não sai de forma alguma. Então, ali ele já está conectado, o cérebro está alterado por conta do estímulo constante do olho na tela. Então, quando a internet chegou, foi um fator de muito avanço, né? A cultura, quantas informações, recursos para aprendizagem, programas. No começo tinha uns programinhas para criança, né? Para somar, para fazer movimentos, trabalhar com a noção espacial, uma democratização do ensino, porque chegou até onde não tinha escolas, cidades do interior, grandes universidades investiram em pesquisas, né? E se criou uma verdadeira febre, né, por informação, tecnologia, surgiu até profissão, né, de TI, tecnologia da informação, a economia, os bancos, né, tudo digitalizado, e assim foi a sociedade abrindo-se para essa cultura de uma forma irreversível, né? Então, 2012 a 2016, no Brasil, o Brasil, assim, pegou mesmo o ritmo e, assim, em 4 anos triplicou o número de aparelhos, no planeta duplicou, né? E tudo isso devido também ao marketing, ao consumismo. Quem é que não queria ter um celular? Antigamente só algumas pessoas tinham, né? Depois aquilo foi se tornando tão fácil o acesso, o preço também. Hoje ainda tem isso, né? Tem celular de todo o preço, né? Mas foi acessível. E aí teve uma época que havia mais celular do que gente, né? Muitos aparelhos, pessoas com 2, 3 celulares. Então, na época, por volta de 2016, 2017, a empresa, né, de telecomunicações do Brasil disse que tinha 251 milhões de celulares ativos. Então, 73% dos usuários levavam, né? Não sai de casa sem levar o seu equipamento. Com muitos aplicativos, aplicativo de tudo. Hoje tem aplicativo para beber água, aplicativo para tomar medicação, aplicativo que avisa, né, todos os compromissos. E o WhatsApp, 93% das pessoas tinham. Hoje eu acredito que já está perto de 100%. E tudo isso trazia também um benefício da agilidade mental, a concentração também, porque tinha diversas formas, né, de trabalhar a concentração, de jogos para isso, e relacionamentos virtuais que começaram a acontecer com o Facebook, a criação do Facebook, né, onde você tinha um perfil da pessoa. Então, todos esses benefícios fizeram com que houvesse uma febre, né, uma disseminação até hoje chama assim, né? Virilizar, né? Tudo aquilo que é colocado na internet, né? Viraliza, torna-se, né, difundido, às vezes em segundos. Próximo. Então, essa epidemia de uso se tornou já preocupante para a própria psiquiatria, para a saúde mental, para a área de educação, os professores. Então, começou-se a se ver perigo no uso indiscriminado das telas, tanto para o corpo humano, para o olho humano, para a coluna, a sedentariedade, peso, para o psiquismo, também o isolamento. Então, começou-se a perceber os riscos do uso indiscriminado. Sem falar na radiação do contato direto com o celular, começaram a pesquisar câncer em motoristas, taxistas que usavam o equipamento no banco do carro, né? Então,
tudo que já começa realmente a causar doenças, começa-se a pesquisar sobre isso. E as crianças já nascendo na era digital, né? Já vindo, aprendendo. Hoje você vê um bebê, né? Já começa, eu tenho 2 netinhas, a gente vê como é rápido esse aprendizado, né? E a Susan Greenfield, ela é uma pesquisadora de neurociência, principalmente na área de criança e adolescente, então ela começou a dizer que as crianças vão perder muito, essas crianças que vivem na era digital, quanto tempo que elas vão perder do contato com a voz humana, com a linguagem corporal, porque antes não existia mais outros estímulos, e elas estavam sempre captando o que tinha no ambiente, os sons das pessoas. Hoje, às vezes, você vê uma mãe amamentando já com o bebê e ela com o celular, né? Então, aquele contato visual muitas vezes se perde. Então, preste atenção na perda do contato humano pela competição com os equipamentos. Então, a neurologista Judy Willis, ela viu que os jogos eletrônicos, eles têm os benefícios, né? Claro que uma pessoa que tem destreza no jogo, ele vai aprender a lidar com os 2 hemisférios, né? E o cérebro sente que venceu quando ele consegue ultrapassar uma fase do jogo. Então, tem um lado que aumenta a autoestima naquele momento, que produz substâncias mesmo, que dão bem-estar. Agora, o risco é que as recompensas do jogo, elas são imediatas, né? Então, o cérebro começa, a área da recompensa do cérebro, que eu mostrei na aula anterior, vocês podem ir lá, tem imagens do ciclo da dopamina, que é onde se produz o neurotransmissor, que é do prazer, né? Então, ocorre uma alça curta, rapidamente produz e dá uma sensação maravilhosa. Então, começa a criar ali umas conexões novas, prestem bem atenção, conexões novas, reforçadas continuamente pelas vezes que ele joga, que ele vai vencendo, e o cérebro dele começa a se alterar, não só na química, mas também até fisicamente. Hoje você pode ver por exames de imagem do cérebro que a arquitetura do cérebro vai modificando. É como se tivesse assim, um campo de grama e passasse um carro ali todo dia e vai fazendo aquela marca do pneu, né? Então, os jogos vão deixando a marca deles no cérebro.